Oi, pessoal, vamos falar então um pouquinho do nosso sistema respiratório. Eu coloquei para vocês algumas partes aí do nosso corpo que trabalham então com a nossa respiração, tá? Os pulmões, essa troca gasosa que acontece entre o interno e o externo, inspiração e expiração. Vamos falar um pouquinho da importância do sistema respiratório. A respiração é um processo realizado pelo nosso sistema respiratório, essencial para o ser humano, pois garante a captação do oxigênio presente na atmosfera e a disponibilização desse oxigênio para o organismo. Além disso, é por meio da respiração que eliminamos o gás carbônico presente em nosso corpo, o qual é resultado das atividades das células. O sistema respiratório é formado por uma série de canais ramificados que permitem a comunicação entre os pulmões e o meio externo. É graças ao sistema respiratório que somos capazes de captar o oxigênio presente na atmosfera, essencial para o metabolismo das células. O sistema respiratório humano é composto pelos seguintes órgãos: cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares. Podemos dizer que ele é formado por um sistema de tubos que garante a comunicação dos pulmões com o meio exterior e toda essa interligação entre esses órgãos. Repare então na ilustração. A gente tem a cavidade nasal, as narinas, a traqueia, epiglote, laringe, faringe, brônquios, pulmões, tá? E toda a parte, então, dos órgãos que compõem aí o nosso sistema respiratório. Costuma-se dividir o sistema respiratório em porção condutora e porção respiratória. A porção condutora é formada pelas fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. A porção respiratória, por sua vez, é formada pelos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos. Mais uma ilustração, olha aí, gente. Por onde entra aí o nosso ar pela narina e por onde ele passa. Repararam que dentro do pulmão a gente tem então os alvéolos e os bronquíolos, olha só. Dá para reparar bem aí nessa ilustração. As cavidades nasais são duas cavidades, separadas por um septo, que se iniciam nas narinas e estendem-se até a faringe. Nessas estruturas estão localizadas células sensoriais, responsáveis pela percepção do cheiro. Além disso, existem células epiteliais que revestem essas cavidades e são responsáveis por produzir um muco, substância que umedece as vias respiratórias e garante que alguma partícula que ficou retida não entre, tá, no nosso sistema respiratório. Eles funcionam como uma proteção. Os pelos do nariz, junto ao muco, funcionam como verdadeiros filtros. Além de umedecido, o ar, ao passar por essas cavidades, ele é filtrado e aquecido. Após as cavidades nasais, encontramos a faringe, uma estrutura musculosa comum ao sistema digestório e ao respiratório. Logo após essa porção, observamos a laringe, que é um tubo irregular que liga a faringe à traqueia. Essa região apresenta uma proeminência mais acentuada em homens, que formam o chamado pomo de Adão, que é esse calombinho que normalmente os homens têm maior do que as mulheres. Na porção inicial da laringe, encontramos a epiglote. É uma estrutura cartilaginosa que funciona como uma válvula no momento da alimentação, que impede que os alimentos entrem nas vias respiratórias. Então, quando você está se alimentando, essa válvula ela fecha a entrada da traqueia, tá? Nesse órgão também encontramos as pregas vocais ou cordas vocais, tá? Estruturas responsáveis pela nossa capacidade de comunicação por meio da fala. Após a laringe, encontramos a traqueia, um tubo que apresenta de 9 a 12 centímetros de comprimento, localizado na altura da sexta vértebra cervical até a quinta vértebra torácica. Essa estrutura é formada por várias cartilagens, tá? Em forma de C, que impede que ela se feche
permitindo a passagem constante do ar. A traqueia se divide em 2 tubos, chamados de brônquios, que penetram nos pulmões. Os 2 brônquios que derivam da traqueia são chamados de brônquios primários. Ao entrarem no pulmão, esses brônquios primários se dividem, dando origem a 3 brônquios dentro do pulmão direito e 2 no pulmão esquerdo. Esses brônquios são chamados secundários ou lobares. Os brônquios secundários dividem-se em brônquios terciários e vão se dividindo em brônquios cada vez menores, até formar ramos bem fininhos que a gente chama de bronquíolos. Nos bronquíolos não é mais encontrada cartilagem, tá? Eles apresentam um diâmetro de 1 milímetro ou menos, eles são bem pequenininhos. Os bronquíolos se dividem em bronquíolos terminais, os quais se dividem em 2 ou mais bronquíolos respiratórios, tá? O bronquíolo respiratório, ele se abre nos ductos alveolares, que são os dentro do pulmão, tá? E eles abrem os alvéolos e enchem, tá? Os sacos, assim, de ar, tá? Que são dos grupos dos alvéolos. Eles enchem, quando você inspira, você enche todo o pulmão como se fosse um saco plástico, uma bexiga, assim, ele fica bem cheio de ar. E todo esse ar ele é filtrado e vai passando por todas essas ramificações. Repare então aqui na ilustração que eu coloquei para vocês, tá? Então a gente tem aqui, ó, a traqueia, a entrada da traqueia que eu expliquei, os brônquios, depois os bronquíolos, e na ponta dos bronquíolos a gente tem os alvéolos. Olha só, isso tudo acontece dentro do pulmão. Os alvéolos pulmonares são estruturas de paredes bem finas, que apresentam grande quantidade de vasos sanguíneos em sua volta. É nesse local que ocorre a troca gasosa, processo conhecido como hematose, tá? Guardem esse nome, hematose. Nesse processo, o oxigênio proveniente da respiração, ele difunde para o interior desses capilares, tá? Enquanto o gás carbônico dos capilares passa para o interior dos alvéolos. Então, é uma troca. Ele entrega o oxigênio e puxa o gás carbônico que está dentro do nosso pulmão. Os pulmões são 2 órgãos esponjosos situados no interior da caixa torácica e possuem uma forma de um cone. Um cone, assim, não exatamente assim, mas dá para você imaginar um cone. Tá? Eles apresentam uma coloração rosada quando a pessoa é mais jovem e uma coloração um pouquinho mais escura com o passar dos anos, tá? Em razão, assim, da poluição e de outras coisas, por exemplo, contato com cigarro. Quem fuma tem um pulmão preto, assim, bem escuro mesmo. O órgão, ele encontra-se revestido por 2 membranas denominadas pleurais, e entre elas há um líquido chamado interpleural. Esse órgão é formado por milhares de bronquíolos e alvéolos. É como se fosse assim uma esponja, mas pense numa esponja que absorve ar e não água. Então vamos estudar essa ilustração, a anatomia e a fisiologia pulmonar. Olha lá como que são os tubos, como que são os bronquíolos por dentro, pensando que essa imagem aqui, ela tá assim, hiperdimensionada, ela tá bem grande, tá? Então pensa que isso tudo é bem pequenininho mesmo. A inspiração ocorre pela contração do diafragma e dos músculos intercostais externos. Quando o diafragma se contrai, ele abaixa e promove um alongamento da cavidade torácica. A contração dos músculos intercostais externos levam as costelas e força o externo para fora, tá? Então, ele aumenta o diâmetro do tórax. Essas ações fazem com que a pressão intrapulmonar diminua, levando então à entrada de ar nos pulmões. Vamos ver a ilustração? Olha só. Olha aqui o movimento então de inspirar, tá vendo? A gente tem depois o movimento de expirar. A expiração, por sua vez, ocorre quando os músculos intercostais externos e o diafragma relaxam. Essa ação faz com que a cavidade torácica retorne ao tamanho de repouso e a pressão intrapulmonar aumente, forçando o ar para
fora dos pulmões. Então, eu vou voltar na ilustração para vocês verem, olha lá. Inspirei, então aumentou aqui o meu tórax e o espaço para o meu pulmão. Expirei, eu relaxo então o meu tórax e o gás carbônico que estava lá dentro do meu pulmão, ele sai, tá? Vamos então aqui para o sistema respiratório. Eu coloquei mais uma ilustração aqui para vocês com o sistema respiratório completo e com as principais funções de cada órgão, de cada pedacinho, então, aqui do nosso sistema respiratório. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o sistema respiratório. Eu deixo para vocês as referências, então, desta aula. E até a próxima, pessoal!